Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está fazendo o primeiro episódio da primeira temporada do nosso podcast da Clínica Originari. A gente está muito orgulhoso de começar esse projeto. E hoje, para abrir esse projeto, a gente está aqui com os 4 sócios, 4 diretores da Clínica Originari. Eu, Georges, o Dr. Iso, João, Dr. Luiz. E a gente vai bater um papo sobre um pouco da nossa história, como que começou a ideia da Originari, enfim. E eu vou começar me apresentando então. Eu sou Georges Fassolas, eu tenho 46 anos, eu nasci em Campinas, sou filho de um grego que nasceu no Egito, que veio para o Brasil com 8 anos de idade, morou no Rio de Janeiro até 19 anos, e por isso ele me trouxe uma doença, que é essa doença rubro-negra, todo mundo sabe, né? Hoje em dia não é uma doença, é um mérito, mas até alguns anos atrás era uma doença. Transmiti essa doença para os meus filhos. Minha mãe é descendente de italianos, os pais são italianos. Eu nasci em Campinas, como eu disse, não tenho nenhum médico na minha família. E até hoje, pessoal, eu não sei por que eu fui fazer medicina. Eu não sei se era uma profissão, pelo menos na época. Eu acho que ainda hoje, que todo mundo valoriza, eu era um bom aluno na escola, resolvi fazer medicina e, para minha sorte, eu me achei nessa área, né? Até o 5º ano da faculdade, que é lá no final da faculdade, para quem não sabe, medicina são 6 anos, eu queria fazer otorrino ou neurocirurgia. Nossa. Eu era presidente da Liga de Neurocirurgia da faculdade. Você sabe que eu fiz coisa de neuroanatomia também? Depois eu vou te contar. Tá eu curti, juro. Tem tudo a ver com ginecologia isso. Neurocirurgia mesmo? Neurocirurgia. E aí o que aconteceu? Aí eu passei na gineco. Era forte no HC. Era forte. E era legal, forte, né, cara? Operar o cérebro. Parece que você tinha um controle ali da mente, sei lá. Eu não sei o que me chamou a atenção, mas eu gostava muito. Só que aí eu passo na ginecologia. E aí me chamou muito a atenção os procedimentos de ginecologia, uma área que é clínico-cirúrgica. As cirurgias não são tão demoradas normalmente. Isso é um aspecto importante. E eu gostei de obstetrícia, por incrível que pareça, né? Fazer parto, nascer o bebê, enfim. E aí resolvi fazer ginecologia. E dentro da ginecologia, eu comecei a gostar de endocrinologia, de ginecologia endócrina, e acabei na reprodução. Então é mais ou menos essa a minha história, né? E daqui a pouco a gente fala da clínica, né? E você? Como é que é você, meu amigo? Bom, eu sou Carlos Iso. Eu estudei no Colégio Dante Alighieri, aqui em São Paulo. E sou filho do meu pai já falecido, do Vicente, da doutora Sônia, que ainda está por aí. Ela está com 95 anos, né? Minha mãe, 95 anos. A gente vai ter que aguentar esse cara. Muito tempo. E sou filho de médicos, né? Meus pais... Minha mãe era do interior, ela veio de uma cidade pequena, que é São Manuel, perto de Botucatu. E ela veio fazer medicina aqui em São Paulo, na Escola Paulista. E naquele momento era muito desafiador uma mulher sair de uma cidade muito católica, né? Tanto que o CRM da minha mãe é por volta de 2.700 e alguma coisa. Olha só. E ela veio para Paulista e fez medicina e acabou fazendo muito obstetrícia. E é super interessante isso, assim, só para... Desculpa te interromper, mas na época, eu imagino como foi para sua mãe. Não sei se já teve essa conversa com ela, provavelmente sim. Porque na época a medicina era uma profissão de homem. Hoje em dia mudou, né? Hoje em dia a maioria das pessoas que entram em medicina são mulheres. Se eu não me engano, na turma dela de 90, acho que tinha uns 5 ou 6 mulheres. Né? Olha só, de 90 alunos, veja como é que ela foi. E o meu pai... Hoje a maioria. Hoje a maioria dos mulher. que entram na faculdade são mulher. mulheres. Mudou tudo, né? E meu pai, ele é um filho de italianos, né? Meus avós vieram da Itália, praticamente sem nenhuma formação cultural, né? Eles vieram desbravar o Brasil. E meu pai acabou também optando em fazer medicina e pela coincidência ele também fez Escola Paulista e conhecia minha mãe lá. Olha. E aí os dois casaram e naquela época o titular, né, que a gente fala, o professor titular da Escola Paulista era o mesmo da Pinheiros. E o meu pai foi trabalhar no Hospital Servidor Público e de lá eles foram puxados para
para a faculdade de medicina e ele acabou fazendo a carreira dele lá e desbravou essa área de reprodução humana, essa é a história. E eu, claro, decidi fazer medicina, não vou dizer para vocês que não houve uma influência, né? Eu ia passar visita nos hospitais com ele, sempre teve essa influência, apesar do meu irmão mais velho ter sido engenheiro, eu acabei optando em fazer medicina, houve uma influência, mas acho que foi bom. No final, nós 4 estamos aqui por causa dessa história. Acho que é isso. E assim, para quem não sabe, não sei se o Iso vai falar, mas ele é muito humilde e não vai falar isso, provavelmente, mas eu vou. O Iso, o pai do Iso, o professor Vicente, ele foi um dos pioneiros em reprodução humana no Brasil, né? E o Iso acabou fazendo, além de ginecologia, ele acabou fazendo reprodução humana, né? E aí eu queria perguntar para você, Iso, já de antemão aqui, como é que é isso aí para você? Como é que foi você Primeiro, como é que foi trabalhar com seu pai? Eu fico pensando assim, pô, eu tenho 2 filhos, né? Nem falei isso para vocês. Eu tenho 2 filhos, um de 15 e um de 13 anos. E o meu de 15 já sabe que não vai fazer medicina, mas o de 13 anos tá ali, namora. Né? Eu acho que vai acabar fazendo medicina. Tento não influenciar, mas a gente influencia, né? Que a gente só fala disso, né? Minha mulher é médica também, ginecologista também. E aí eu fico pensando, porra, deve ser muito legal trabalhar com meu filho. Mas será que para ele vai ser muito legal trabalhar comigo, né? Como é que foi isso para você? Além de... E quero acrescentar uma pergunta. Além de como é que é trabalhar com o pai e como é que é... E com a mãe, né? Que a sua mãe também trabalhava junto ali no mesmo lugar, ela também ginecologista e tal. Mas você resolveu fazer a mesma área do seu pai e ele foi um dos pioneiros. Não é que ele era qualquer um, ele era um dos pioneiros nessa nossa área aqui. Como é que foi isso aí para você? Isso foi... Provavelmente tem partes positivas, tem partes negativas. Como é que as pessoas te viam? Como é que você se sentia? Era muita pressão, não era? Eu sempre tive essa curiosidade para te perguntar. E vou te fazer isso em público. Não, boa pergunta. Bom, no final, como eu falei, estudei no Colégio Dante Alighieri. Eu era um bom aluno, decidi fazer medicina e acabei entrando na faculdade de medicina, como você. Sou só um pouquinho mais velho. Hoje eu tenho 55 anos, 30 anos de formado. E... fazendo a faculdade, comecei a fazer, claro que existe uma influência, e no final eu decidi fazer ginecologia. Uma pergunta, obviamente que existe uma pressão, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, né? E que se cobra bastante, então teve o lado positivo que isso acentuou esse meu lado de cobrança, né? O lado negativo é que existe uma pressão, né? Quer dizer, o sobrenome, e certamente meus 2 filhos que estão fazendo medicina também vão sentir, talvez é uma outra geração, essa cobrança é forte, né? Você está precisando, vamos dizer, entre aspas, se provar toda hora que você poderia ter pelo menos a mesma capacidade dele. Eu acho que eu tive uma sorte, porque meu pai, ele veio da reprodução humana, né? Só tinham 3 que faziam reprodução humana, né? Era o Donadil, o Nakamura e ele. Né? Hoje tem milhares, né? E era uma reprodução humana mais clássica, né? Não é a reprodução humana hoje que nós fazemos, tecnológica. E eu acho que eu tive sorte porque e por ele ser professor e ele conseguir absorver o desenvolvimento, as novas técnicas, né? Ele estudar, eu consegui incorporar com ele a fertilização in vitro e isso deu sorte. Iso, você participou um pouco disso depois, você não chegou a trabalhar com ele, mas eu tive sorte, né? Porque eu aproveitei muita coisa, né, nesses 10 anos que eu trabalhei com ele, que me ajudou na minha formação, como você, certamente, não sei se você vai citar aqui, as pessoas que também te ajudaram, o João, o Luiz, né? No desenvolvimento. Iso, até quando seu pai ficou no Hospital das Clínicas, atuando? É que meu pai acabou se aposentando, né? Eu acho que ele ficou, que nem hoje, acho que ele ficou até 70 e poucos anos. Isso era que ano? Você lembra? Acho que ele ficou até 2006, 2004, 2005, que foi inclusive quando teve o concurso para o... Porque eu me lembro de... Não sei se... Acho que eu já te falei isso. Quando, durante a residência que eu fiz no HC, eu passei pelo ambulatório de infertilidade, eu me lembro do teu pai, na linha, que a gente entrava lá no prédio do ambulatório. A gente fazia teste pós-coito. Fazia teste pós-coito, fazendo junto com ele. Quando eu passei... Acho que o Jorge, eu lembro mais. Eu lembro, porque quando eu passei lá, eu lembro do teu pai ainda.
Eu lembro dele. E todo mundo... Cara, eu falava do professor Iso, o pessoal já dava uma tremida. Legal. Mas e aí eu conhecia se a peça treme aqui. Poesinho, imagina o professor Iso. Aí depois eu lembro, por exemplo, o Jorge, o sogro dele, a sogra, né? O sogro dele foi eu fiz casa maternal, né? Plantão de obstetrícia, e um dos chefes de plantão era o sogro dele, um cara excepcional. E depois eles eram da endocrinologia do HC, né? Então viajaram com meu pai para vários congressos. Né? Então, o mundo é pequeno. E eu não vou poder deixar de esquecer também do João, né? Que eu tive o privilégio, apesar de ser suplente, né? Ser da banca dele de doutorado, né? Então, você vê que os nossos destinos se cruzaram, né? Naquele momento eu vi, né? Que ano que foi isso? Meu doutorado foi em 2013, 12? 11, e olha que interessante, né? Você via, né, não só por um grupo muito forte que o João participava, o Luiz também participou, mas um grupo muito forte no Hospital das Clínicas, que era o grupo de endometriose, de publicações e tal. Aí você via toda a capacidade, né? Eu não convivia com o João, mas na defesa dele deu para ver a capacidade que ele tinha, e hoje, graças a Deus, a gente cruzou aí o destino. E estamos aqui, todo mundo junto. Olha que maluco que Mas eu fui da banca dele, não estava eu não fui da defesa, fui suplente, mas eu vi a aula dele, vi a defesa dele. Não, mas isso é muito louco, né? Foi inclusive lá no IML, lá no Medicina Legal. No Instituto de Medicina Legal. Lá, né? Quem imaginava, Doutor Arnaldo ali. E lá começou tudo também, ele começou a carreira dele acadêmica, né? E ali ele mostrou a capacidade que ele tinha também. E a questão da endometriose, né? Eu, quando entrei na residência, eu sempre amei, eu achava a endometriose o máximo, porque era uma doença nova, né, João? Quer dizer, ninguém sabia nada. Foi a doença que fez eu querer virar ginecologista. Depois eu vou contar isso pra você. E convenhamos, era um dos melhores setores. Além disso, um setor que produzia, né? Que era eficiente, gente jovem, né? Nesse sentido, formou uma equipe lá, tinha você, a Rosa, o Sérgio Pogdaek, enfim, esse pessoal, a Flávia Fairbanks, enfim. E aí, o que acontece? Aí eu resolvi tentar me meter lá no meio do grupo da endometriose, vocês já me conhecem. Eu fiquei por um ano, mas muito antes da gente. E aí eu falei, professor, eu quero fazer um trabalho e não sei o que e tal. Aí ele me colocou para fazer um trabalho com o João. Olha só. Eu lembro de eu ir na casa. O João, você morava ali perto do HC, ali não morava? Na Alves Guimarães. Alves Guimarães. Eu lembro que eu fui na casa dele um dia, a gente ficou lá escrevendo o trabalho e tal. Imagina que um dia na minha vida eu ia achar que a gente ia montar uma clínica junto. Isso ia acontecer, né? E com o Iso também, porque assim, a minha história é assim, né? Daí eu saí do HC, fiquei lá um período muito pequeno fora dos Estados Unidos, mas voltei, trabalhei numa clínica grande aqui no Brasil, na Huntington, e aí aprendi muita coisa lá, fiquei 2 anos e meio lá, principalmente o Dr. Paulo Serafini, Eduardo Mota, são grandes referências para mim, me ensinaram muita coisa, só que aí, por uma questão pessoal, resolvi sair e montar o meu consultório. E aí eu falei, e agora? Onde que eu vou fazer minhas parceiras? Né? Eu preciso de uma estrutura de laboratório e tal, e aí comecei a... Você conhecia a Tassiana? Não, eu conhecia a Tassiana, que eu tinha te indicado para trabalhar lá. Eu conhecia o Iso, não era um grande amigo, mas a gente... Lá no HC. Porque ele era meu chefe lá no HC, né? Então não era uma relação de amizade, era uma relação de chefe. Assistente. Só que eu falei, Iso, eu posso levar meus casos lá e tal? E aí tem uma coisa que aconteceu, porque não sei se você se lembra, eu vou contar para eles que eles não sabem. Nós fomos num congresso na Bahia, em Salvador. Porra, se eu lembro. Eu nunca peguei tanta chuva em Salvador, lembra? Tava alagado. Eu lembro disso aí, imagina. E nós fomos lá, não me lembro. Essa história é boa, né? Era um curso desses de reciclagem, não me lembro qual que era o laboratório, acho que era da Merck, né? O laboratório. Isso. E nós fomos lá e cada um, acho que eram 2, 3 dias que a gente ficava dentro do hotel. E num desses dias teve um almoço típico, né? Com acarajé, com toda... E tinha umas cartomantes, tinha umas mulheres que liam, umas videntes, vidente que lia a mão. E aí, cara, esse figura foi lá e falou assim, lê minha mão aí, não sei o quê. E olha, e aí ele chegou na mesa e falou assim, eu fui lá, falou que eu vou trabalhar com você, que você vai ser meu sócio, que não sei o quê. Foi acontecer isso. Que vai vir o cara. Você é o cara. Daí ele foi, aí você foi também. Aí
O italiano se empolga, bateu na mesa, quase matou aqui o som do negócio. E aí eu falei, então, eu vou ler a mão também lá. Vou lá fazer. E a mulher falou, não, olha, você vai ter um novo sócio, a coisa vai Foi andar. Assim, que dor. Aí um americano, e no início vai vir um americano que vai ajudar vocês, e o americano... Já tinha vindo. E é verdade, porque aí o Iso tinha uma relação muito grande com o embriologista americano, que realmente ajudou pra caramba. Eu tô aqui porque ajudou. Não, e foi o máximo, cara. E acabou a gente depois... O Iso foi fazer uma reforma lá no consultório dele, na estrutura. Aí falou, pô... Vamos fazer junto aqui Investe e tal. Aqui e vira sócio. E a gente acabou virando sócio da originária, antiga. Que tá chegando na nova. E daqui a pouco... E aí a gente ficou junto durante muito tempo. E aí realmente as coisas começaram a dar certo. O Jorge, com a clínica dele, né, desbravou muito, né? Ele cresceu muito e as coisas foram dando, né? Foi muito legal. Aí, até que um dia, 2017. Mas... Bom, eu sou o João Antônio Dias Júnior, filho do seu João Antônio Dias e da dona Vera Lúcia Caramês Dias. Somos de Sorocaba. Tem de tudo lá na família, espanhol, tem italiano, tem índio, tem de tudo um pouquinho, uma mistureba já. Não tem egípcio. Não tem egípcio nem grego. Se bem que a gente tem tantas coisas que a gente faz parecido, que de vez em quando a gente faz umas piadinhas internas. Claro, mas você não... É verdade, a gente inclusive é do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho, irmãos gêmeos. Só que você sabe que você italiano, o Iso italiano, você também, você sabe que os italianos são todos vindos da Grécia, né? Então, vocês também são gregos de origem. Tá. Bom, e eu também não, eu também não sei que horas eu escolhi a medicina, ou se foi ela que acabou me escolhendo. Quando eu era moleque, meu pai trabalhava, fazia umas coisas lá de aplicações financeiras, etc. Eu vi ele fazendo aquilo e ele trouxe, quando eu era muito pequenininho, um computador para dentro de casa. Devia ter 14 anos, 13 anos. Eu me apaixonei por aquilo. E aí eu tinha decidido, durante o meu primeiro até o terceiro colegial, né? Hoje do ensino médio, que eu ia fazer engenharia de computação. E, João, eu não sei quem que vai ser o público que vai nos ouvir aqui hoje, mas vamos lembrar que quando você tinha 13, 14 anos, eu não estou te chamando de velho, porque a gente tem praticamente a mesma idade. Aliás, eu tenho 50 anos. Mas com 13 ou 14 anos, não existia. Ninguém tinha computador em casa. Esse negócio hoje em dia, o celular é mais do que um computador, né? Só que naquela época, meus amigos, não existia computador em casa, tá? A tela do computador. Não existia mouse no computador em casa. Era só o teclado. Era o teclado que você mexia com as coisas. Era uma loucura. Bom, então eu queria ser programador. Era a minha paixão. E trabalhava com aquilo. Eu fui trabalhar, tive um primeiro emprego nas minhas férias do primeiro para o segundo colegial, fui trabalhar com meu pai na empresa que ele trabalhava. Só que vira e mexe, pintava a história da medicina, e no terceiro colegial eu prestei computação em um monte de lugar, quase todas as faculdades, e prestei medicina só em Sorocaba. Caramba. E aí eu passei em medicina e passei em computação. O que eu vou fazer? E não sei o que, acho que foi um pouco, mais de medicina é mais difícil. Medicina, mas eu vou fazer você médico. Ô João, olha que loucura. Eu quero fazer uma pergunta agora, cara, que é o seguinte. Uma vez a gente estava conversando e você me disse sobre uma ideia que você teve, que você foi precedente do Windows, né? Do Bill Gates. Do Bill Gates. E aí eu queria entender um pouco isso, porque, olha, pessoal, o João é tão novo, que na época que ele ganhou o computador, não existia o Windows. Sabe o Windows, aquelas janelinhas que você clica e tal? Não tinha. Era DOS. Quem é mais velho um pouquinho vai lembrar o que é o DOS. CLS, entendeu? C, dois pontos, barra, CD, não sei barra. Então não tinha isso. E aí, olha só o que o João vai contar e a gente acredita nele, sabia? Eu acredito nele. Meu filho é o ídolo do e a gente acha que ele é bem sucedido, né? Você vai entender o porquê. Aí essa história, quando eu conto, eu não sei se eu me orgulho ou se eu tenho vergonha, porque acho que eu deveria ter vergonha. Não, eu vou me orgulhar. Nessa época não tinha realmente, o computador era totalmente diferente, não sei o que, e meu pai, vendo aquele programa que eu tinha feito para fazer determinada coisa lá para a empresa dele, para a empresa na qual ele trabalhava, eu falei, pai, isso aqui é muito legal.
Mas dá um trabalho para as pessoas conseguirem chegar lá, CD barra não sei o quê. Se não se encontra direito, se tivesse umas janelinhas para você escolher para onde você vai, seria mais fácil. E não tinha o tal do Windows, que hoje é diferente, mas era tudo começo um monte de janela. Começaram a aparecer Então, janelas. E ó, eu vou puxar uma coisa da sua história. Quando nós vamos contar aqui como é que a gente formatou o Luiz ainda, contar a história dele. Eu me lembro que eu e o Jorge tínhamos um programa na antiga Originária, depois outro programa, aí o João falou assim, eu tenho meu programa que eu uso no Sírio, que é o GS Doctor, que é muito melhor que isso. Eu falei, pô, esse cara é pretensioso. Petulante. Muito melhor que isso. Pretencioso. Mal sabia que ele tinha inventado. E olha, eu vou falar para vocês, realmente a parte de computação que ele desbravou lá atrás mostra realmente o potencial eu gostava que esse disso. moleque tem. Disso, né? E hoje a Originária, eu posso garantir que é uma das clínicas mais digitais, A gente tecnológicas gosta disso. que a gente tem por aí, graças ao Dr. João que Eu sempre- desenvolveu o GS Doctor, né, João? eu- Estou fazendo propaganda aqui, É, mas na foi verdade- o Dr. João. Quem escreveu foi o Ricardo, foi a Cris, Mas mas foi a isso, gente né? lá na época da Envida participou muito, É. muita coisa. Até hoje, Com nesse todo desenvolvimento, desenvolvimento, né? né? Que a gente Nossa. melhora até hoje. Mas- A gente não, você. É, já- mas- Mas aí, daí você foi fazer medicina. Aí eu fui fazer medicina em Sorocaba, 1996. Pensa no que é trote, faz vezes 1000. Primeira semana da faculdade, primeiro mês da faculdade, morrendo de tomar trote, cheguei pro meu pai, acho que isso não é pra mim. Nem que a vaca tussa, você não vai desistir agora por nada nessa semana. Bom, fui em frente, quis ser neurocirurgião também, Gel. Olha, que Fazia coincidência. liga de neuroanatomia, dava aula lá, pegava aqueles negocinhos para mostrar tudo, né? Dava plantão como num grupo que tinha lá, desde o 3º, 4º ano da faculdade. Aí, um cara chamado Dr. José Carlos Menegossi, que me fez nascer. Ele me Foi o chamou, obstetra e da ele sua era mãe. obstetra, ginecologista da minha mãe. Ele era professor titular de ginecologia. Deu uma aula de endometriose. Eu falei, caramba, isso é legal. lindo. Isso é muito legal. E ó, esse foi o cara que virou minha chavinha para eu estar aqui. Aí depois eu falei que eu tinha gostado disso. Ele um dia me chamou para ir lá pro consultório dele. Falou, eu sei que você quer fazer neurocirurgia, é legal, mas você é um bom aluno. Eu queria muito que você olhasse com carinho para ginecologia. Quero te oferecer para você me ajudar em algumas cirurgias e alguma que coisa. legal. Então, eu tô aqui hoje porque ele virou a Poxa chavinha. vida, Porque ele fez eu que nascer Que legal. e virou a chavinha Você lá vê pra como mim. tem pessoas que são muito importantes na nossa Muito, vida, né, muito, cara? muito. Como muda, É. como muda a questão. Eu falo assim, eu não sei porque eu fiz medicina e tal, mas eu lembro que eu tinha um pediatra. Então, eu só tô lembrando disso, foi muito legal, porque eu tinha um pediatra, meu pediatra, que cuidou de mim até, enfim, até quando eu era adolescente, ele era meu médico. É que tinha que crescer. Não vou fazer essa Não, piada. não deu. Isso ele Não não vou fazer conseguiu. essa piada. Isso ele não conseguiu resolver. Mas o fato é que esse cara, ele era tão dedicado aos pacientes dele, e era tão legal de ver o quanto ele gostava daquilo, que até hoje ele é um exemplo para mim do que é ser médico. Eu tenho certeza que inconscientemente ele teve uma influência enorme em eu querer fazer medicina, porque eu queria ser igual a ele, entende? Olha que legal. É muito legal. Muito Então você está legal. contando isso, estou lembrando É. dessa história. É muito legal. E né? para rapidamente finalizar, decidi pela ginecologia naquele momento. E aí eu morava em Sorocaba, estudava na PUC em Sorocaba, mas eu queria me especializar, eu queria vir para o HC, eu queria vir para a USP. Estudei muito, não sei o quê, fiz residência, que é onde a gente começou a conhecer. E uma das primeiras pessoas que me lembro de ter visto ao entrar no centro cirúrgico, Iso, foi você. Eu acho que você não ajudava no grupo 1 ou grupo 2 de cirurgia. Eu me lembro que você estava lá, eu estava buchando, que era o que a gente falava, para colocar alguma cirurgia, e você estava sentado. E para variar, nós dois nos encontramos É engraçado isso. na lanchonete do centro cirúrgico. Nem Só sei pra- por quê. Por que, Só será, pra- por que será, né? Por que será, Porque- né? Bom, e aí eu fiz a residência, decidi pela reprodução humana, mas eu sabia da endometriose da reprodução humana desde aquela aula do Dr. Menegossi. E no HC teve outra pessoa importante, que foi o Maurício Abrão, que é uma referência na história da endometriose, e eu achava o trabalho que ele desenvolvia lá muito especial. E segui nesse caminho, trabalhei com reprodução humana numa clínica grande durante um bom tempo. Voltei para fazer meu doutorado, quando você foi o meu
você estava na minha banca. Na minha banca estava o próprio Dr. Minegossi. Eu lembro. Que Eu lembro demais disso. isso. Você que convidou. Eu que convidei. Claro. E na minha banca, ontem eu atendi até uma parente dele, o falecido Dr. Gilson Delgado, que era um oncologista, referência lá em Sorocaba também, pai do Márcio e do Luciano e da Paula, que eram nossos amigos de infância. E ele, oncologista do nada, o professor Baracá, falou, tem esse nome aqui também para entrar, Dr. Gilson Delgado, no meu doutorado. Ele é onco, na minha tese. Então, o que eu chorei na minha tese, porque essas pessoas estavam lá na hora do agradecimento todo. Você entende como as coisas vão acontecendo na vida, cara? Coisa maluca. É né? incrível Coisa isso, maluca. né? E aí passou, e começamos a trabalhar com reprodução humana. O Maurício, junto com o PETA, um dia me chamaram para a gente começar a pensar em algo numa instituição grande. Foi quando a gente estava em Melbourne nessa data. E lá eles falaram, vamos pensar alguma coisa. E lá começou a ser o embrião do Centro de Reprodução Humana do Sírio, que a gente inaugurou. E eu tive a felicidade de trabalhar por 10, 12 anos lá. Foi muito importante na minha vida. E depois a gente conta o resto. 9 anos. 2011, 2020. E o Luiz Henrique, que vai falar daqui a pouco, foi o primeiro fellow. Que eu não legal. sabia. Olha Então só. a alegria que tem de ter o Luiz aqui como nosso sócio, foi o primeiro cara que trabalhou com a gente lá, é maravilhoso. Demais. Então eu queria ouvir um pouco da tua história, Luizão. Vamos lá. Bom, eu sou Luiz Fernando de Oliveira Henrique. Tenho avós portugueses que eu não conheci, os pais do meu pai. Da parte da minha mãe, meu pai é Luiz Carlos Henrique, minha mãe Magali de Oliveira Henrique. Da parte da minha mãe, uma descendência mais italiana. Eu nasci em São Paulo, Outro grego. mas eu cresci em São Bernardo e meu pai sempre foi, ele era biólogo, deu aula em cursinho, etc, mas ele foi dono de farmácia. Ele trabalhou desde os seus 11 anos em farmácia, como balconista, e daí assim que eu nasci, meu pai abriu uma farmácia e eu cresci, meu pai bem farmacêutico de bairro, assim, ele prescrevia, ele era metido, ainda é vivo, mas metido a médico um pouco. Eu acho que, de certa forma, teve uma influência nisso, assim, Quase sabe? nada, né? Quase não teve. Isso aqui é quase uma terapia, hein, gente? Muito legal, né? Gente. O meu nome é Luiz, devido a um médico, porque antes de mim, minha mãe teve um bebê que faleceu com 8 dias de vida. Puxa vida. Por incompatibilidade sanguínea, algo que é difícil entender, e daí eu nasci e o médico que acompanhou e deu segurança para minha mãe seguir na jornada se chamava Luiz Fernando, e por isso o meu nome. Então, nunca o conheci, mas teve essa história aí. Bom, eu cresci em São Bernardo, porque medicina é muito difícil, né, com 17 anos, muito tomar difícil. essa decisão. Eu sempre gostei de esportes, então pensei em fazer educação física. Mas dentro da medicina, mas dentro da medicina, se eu quiser trabalhar com esporte também dá, é um campo gigante. E tinha um desafio, eu era um bom aluno, mas não era um excelente aluno, tanto que eu fiz cursinho, eu tive que me esforçar um pouco mais depois. Mas acabei fazendo medicina, onde a gente, né, eu fiz medicina na USP, onde nós nos encontramos. Dentro da medicina, pensei em fazer cardiologia, então fiz liga, fiz coisas de cardiologia, gostava de endócrino, cheguei a fazer liga de diabetes e tal. Mas acho que a parte cirúrgica me encantava, eu gostava também da parte de cirurgia, mas eu passei na vesícula biliar, fiquei 8 horas com o seu amigo Kutaiti. Dureza. Nossa, eu tenho certeza que eu queria me jogar no hamper, assim, para me contaminar e poder tomar um café, assim, né? Porque cirurgia longa é dura, cara. Nossa. É duro. Bom, e eu acho que a ginecologia é muito legal, eu gostava muito também de atender mulheres, apesar que hoje a gente atende casais, né, muitas vezes também homens, mas eu gostava desse atendimento da mulher, eu acho que eu sei lá, me identificava com isso. Aí fiz a ginecologia no Hospital das Clínicas. Um parênteses, eu sou casado com a Natália, hoje a Natália fez administração, ela foi campeã brasileira pan-americana de xadrez, então hoje ela é professora de xadrez. O quanto que ela é mais inteligente que o Luiz, hein? É uma disputa, eu falo que eu fiz USP, né? Então, mas o pessoal ainda acha ela bem mais. Foi a única coisa que eu fiz que deu certo. A trucada final na escola que todos queriam, mas ninguém consegue entrar. Você pode trocar isso.
E tenho 2 meninos, né? Todos nós aqui temos meninos. Olha, isso Aliás, é uma eu outra esqueci- coisa. É verdade, só homem. É. Eu esqueci de falar também eu tenho 3. 3, né? Pedro, Felipe e Lucas. E o Todo mundo Lucas. pai de homem. Tudo, né? tudo homem. 2, 2, Homem. 2 e 3. 3, é. Incrível, hein? Eu tenho o Pedro e o Matheus, os meninos. Bom, e daí durante a residência, daí acabei optando por ginecologia por esses motivos. Durante a residência, também por influência um pouco do Maurício Abrão, do João, que foram médicos que eu via, conheci lá, né? Eu tenho 43 anos, mas fui pro exército, então eu estou um pouco atrás ali, né, na formação de vocês, fiz cursinho, etc. E acabei a residência e gostava do grupo de endometriose. Eu tinha ficado o R3 todo, já acompanhando o grupo, indo em todas as reuniões, participando dos trabalhos, escrevendo um pouco e tal. E eu lembro, não sei se o Iso vai lembrar, quando eu acabei o R3, eu fui ter uma conversa com o Maurício Abrão. Eu lembro. E depois de alguns dias Quase. fui ter uma conversa com o Iso, porque um dos fellows lá do ISO estava saindo e tinha um Mas espaço eu para eu lembro trabalhar disso. lá. Até eu lembro disso, de você Olha lá. só, É isso aí. É verdade, você Foi um Daí cara comentado. foi uma das decisões que eu falei, putz, e agora? Assim, eu tenho um bom problema, acho que são 2 bons caminhos, o que eu vou fazer? E acabei ficando, né, na endometriose, até pelo vínculo com o hospital, eu achei que seria legal ainda continuar por lá. Em 2011, quando o João, junto com o Pedro e o Maurício, estavam abrindo a Envida, eu acabei indo para a Austrália fazer um pequeno fellow em reprodução e trabalhar com pesquisa em endometriose. Fiquei 4 meses fora lá. E quando eu voltei, a Envida estava funcionando e eu fui lá ser o primeiro fellow. E, bom, daí a gente está até hoje. Você falou das pessoas, né, que foram referências no seu aprendizado, Jardim. O João é uma pessoa que me foi formou. pra você. É Foi, isso. assim, com É certeza. muito legal isso. Muito Tive legal grandes isso. mestres, né? E o João com certeza foi um deles. Poxa, Eu que legal. Valeu. tenho é um irmão. Ainda Hoje bem, é um irmão, já foi um professor. ainda bem que você tá melhorando agora. A gente vai sempre evoluindo. Acho que uma história que é interessante. Não, e aí a questão da originária, né? Acho que é isso, né? Aí, esse isso, gancho né? que eu ia puxar agora. Aí de repente eu tô lá com o ISO, feliz e contente. Tudo que eu queria, né? Uma clínica super Bom, legal, puta resultado, movimento. movimento bom, Aumentando o movimento. né? Certo? Um cara honesto do meu lado, que a gente se dava bem, enfim, tava tudo certo. Só que a clínica começou, até porque, ainda bem, o nosso movimento começou a aumentar, né, Iso? A reprodução cresceu no Brasil, né? Tem muito que crescer ainda, mas cresceu. E a gente cresceu junto. E aí, de repente, achamos que a clínica estava pequena. A gente começou a ter uns gargalos E estava importantes. pequena mesmo, principalmente congelamento, tem lá, enfim. É um belo dia, eu vou fazer a prova de título de especialista. A gente se encontrou lá no Sírio e tal, mas fomos fazer a prova de título de especialista em reprodução. Inventaram uma prova de título de especialista. E os nós velhos- não mandamos os currículos você e mandou tal. o currículo ano Ah, eu não antes. fiz a prova. Você não Eu fez a fiz prova? a primeira A turma gente que foi não a fez primeira prova. A gente foi Primeira fazer a prova. primeira prova de título de especialista que teve. E era muito engraçado, né, Em João? 2018. Você tava lá também? Não, eu Não, você não tava. Eu fiz no ano depois. É, eu acho. Depois, eu acho que foi 2017, lá em Belém. Foi Foi em Belém, Foi lá em foi em Belém do Belém. Pará. 2017. Eu acho que 2017, 17, 2018. 18. Que Acho que seja. foi eu 17 achei. a prova e 18 a gente Que- operacionalizou a história toda. É isso aí. Eu acho que foi isso. Porque a gente abriu em 2020, cara. É. Não foi só 2019. Bom, o Verdade. fato é que a gente se encontra para fazer a prova. E foi muito engraçada essa prova. Você entra na sala. Você acha que tinha neguinho novo, que nem toda prova de título especialista, são os caras que acabaram de se formar. Não, só velho Só fazendo velho. a prova. Tinha Eu, os João, dinossauros, Eduardo os- Mota, Peta. o Peta. Pô, só os velhos fazendo prova. Os caras ganhando clínica fazia tempo. Morrendo de medo de cometer alguma gafe e não cometer- passar na prova. Todo mundo lá, parecia adolescente, tudo velho, fazendo a prova e tal. E por uma coincidência da vida, talvez seja alfabética essa coincidência, eu e o João sentamos um do lado do outro. A gente não colou na prova, nem eu um queria pouquinho. dizer isso porque nós somos pessoas muito honestas, É. não colamos na prova, tá certo? A Mas gente tem tirou que a ser mesma... honesto, tem que ser honesto. Nós somos honestos Nós somos- e nós tiramos a mesma nota. Então, isso que eu ia falar, eu ia complementar. Não tirou a mesma nota por uma história, que foi só uma questão que a gente discutiu. A única. E nós
Nós, né, João? Eu achava que era uma coisa, o João achava que era outra. Aí a gente resolveu entrar no consenso e fomos na que o João falou. Aí eu saio da prova. 10 minutos depois sai o João e fala: ô, George, você vai ficar chateado comigo? Sabe aquela questão? Eu mudei pra aquele outro negócio. Que você já tinha falado pra mim que você achava. Aí eu falei: filha da mãe. Aí ele tirou uma nota, 1 ponto a mais do que eu. Foi só uma coincidência. Nesse dia, a gente conversando, a gente falou: pô, essa nossa geração aqui, a gente podia fazer uma clínica junto. Eu tô de saco cheio do Círio. Desculpa, podia falar isso? Agora já foi. Tava difícil. Ele não falou de saco cheio. É interessante que você está falando, que eu me lembro também do João, que a gente começou a se encontrar em alguns jantares. Algumas coisas de infertilidade. E vai e mexe, o João falava, eu não sei se ele falava brincando, Ou da brincadeira ou tem da um fundo de brincadeira, verdade. ou jogava lá um Um verdinho. coisa. Ah, vamos juntar, vamos fazer alguma coisa. É o verdinho. É o verdinho. É o verdinho que ele jogou em mim. Só que aí, cara, aí o que acontece? Só que eu cutuquei a onça com a vara curta. Não, aí o cara, mas ele me cutuca num momento em que a gente tava falando disso. Aí eu falei: João, Poxa vida. desculpa. Cut. Cartão amarelo. Cartão amarelo pra você. Segue o jogo, segue o jogo. Aí ele me cutuca num momento em que a gente estava conversando disso, eu e o Iso, a gente tava até vendo casa, lembra, Iso? E aí eu falei: não, pô, o João é um puta cara legal, nunca ouvi falar mal dele do ponto de vista ético, nada disso. Vamos tentar fazer alguma coisa junto. Aí a gente começou a pensar, e essa história começou a tomar forma de um jeito que a gente não imaginou que ia acontecer. Nunca. Vamos ser sinceros? Ô, Gel. Era uma coisa muito pouco provável. Pouco provável. Muito pouco provável. E eu Não é tava verdade? no momento lá do hospital que sou super agradecido. Eu sou quem sou, porque alguém lá falou: olha para esse lado, mas o Hospital Sírio-Libanês foi determinante na minha vida. Aliás, hoje eu fui fazer um check-up lá e fui tratado com muito carinho por todo mundo. Mas as coisas foram coincidentes, né, Jorge? De repente, a gente no momento, todo mundo mais ou menos... Era pra estar naquele momento. É isso, era pra estar naquele momento. E de repente, eu nem sabia disso, ele fez parte da sua banca, e de repente a gente fez junto. E de repente o Luiz, que é um você era o cara que eu não conhecia direito. Quer dizer, eu também não, mas já te conhecia mais. E a gente acreditou. E daí foi uma puta surpresa pra mim aí esses 3 anos com ele. Então assim, cara, ele foi teu fellow, quer dizer, olha que maluco. A gente trabalhou isso tudo. Não, e você avalizou, Luiz. Você avalizou. Você falou. Eu vou te contar uma história. É verdade, ele avalizou. Vou te contar uma história. O João ele não falou com essas palavras, mas ele chegou e falou o seguinte: eu só vou entrar nisso se vier o Luiz como nosso sócio. Ele avalizou. A gente vai ter que aguentar uma mala junto. A gente vai ter que entrar. Ele não falou essa frase, mas ele falou isso só pra... Precisava de um cara um pouquinho mais novo para fazer algumas coisas que a gente... trabalhos. Mas, Gel, sabe uma outra coisa que é legal? Acho que a gente trabalhou com intuição. Eu lembro da nossa primeira conversa numa padaria. Você lembra? A gente foi numa padaria bater um papo. Você quer contar essa história direito ou não? Mas você conta o resto da história. Mas na padaria teve uma pergunta que um fez pro outro, que foi a base da... Puta, é verdade. É assim: Gel, para nossa conversa, né, seguir em frente, nós falamos assim: vamos listar aqui tudo que a gente não vai fazer para que essa clínica dê certo. Foi isso. Eu lembro bem disso. Tudo que a gente vai se sentir ali confortável foi a pedra fundamental. Porque a gente sabia que a gente podia confiar. Porque, e na verdade essa história é muito engraçada, porque a gente voltou, aí um dia eu falei com o João: vamos conversar melhor sobre isso? Aonde a gente vai? Era um domingo, sei lá, vamos na Benjamin Abrão. Lembra disso, João? Lembro. Aí, onde você vai? Vamos lá, Benjamin Abrão, lá no Jardins, que eu tenho uma coisa boa. Eu achei isso, que foi uma padaria que um dia você me levou. Eu falei: pô, deu tanta sorte. Deu certo lá, vamos fazer tanta sorte que lembra que eu te falei isso? Lembro. Deu tanta sorte aquilo lá que eu quero ir lá de novo. Aí eu falei, daí eu mandei o endereço, cara, mas na hora que a gente chegar lá, não sei o que aconteceu com a porcaria da padaria. Você lembra disso? E os banzos lá atrás, né? Você lembra fumando maconha lá no fundo, um negócio muito estranho. Daí o João olhou, cara. O João chegou com uma Mercedona, desculpa, eu vou falar. Eu com meu Corolinha, né? O João chegou com uma Mercedona lá. Eu falei,
ô João, acho que não dá pra ficar aqui, né? Ele falou, pô, é aqui mesmo? Então vamos procurar um outro lugar. Daí ele falou da padaria porque ele lembrou disso. Mas na verdade esse papo foi numa charutaria. Na charutaria, e a gente, depois. a gente ficou tomando vinho do Porto fumando charuto. E falou sobre isso. Foi isso que a gente mesmo. arrumou lá perto uma É charutaria. verdade. Olha só, cara. Lembra? Padaria. Foi essa a história. E daí montamos, né? A Teve mais uma dificuldade, né? Tudo andando, vamos agora, não sei o quê. Alugamos um imóvel e lembra? E de repente, 2, 3 ficamos meses sabendo. depois que não ia poder ser lá. Não, e eu posso contar só uma historinha antes disso, que é muito interessante, que eu não sei se vocês sabem, o Iso vai lembrar. Mas qual que era a minha questão? Eu falei, pô, eu quero montar um negócio maior, a gente precisa disso. Só que, onde a gente estava, é um lugar que o Iso tá lá, sei lá, na época, 40 anos. Mais de 30 anos, naquela época, mais de 30 anos, que foi do pai dele, tá certo? A mãe dele trabalha lá, a esposa dele trabalha lá. Quer dizer, tem uma história. Qual que era a minha dúvida? Você lembra que eu tipo falei, puta, cara, a minha dúvida é o Iso. Eu acho que ele não vai querer ir, e, putz, se eu vou, como é que vai ser se eu me separar do Iso? Lembra disso? Porque eu tenho uma questão emocional. Pô, o cara me abriu todas as portas ali do mesmo jeito que você e o Luiz, né? E aí eu falei assim, puxa, e agora? Aí um dia eu peguei, falei, Iso, eu tenho um negócio que eu quero falar com você. Aí ele me convidou para jantar na casa dele. Ele, a Cláudia, que é a esposa, tua mulher. E a minha esposa. E aí a gente falou, porra, mas na hora ele aceitou. Na hora. E eu fiquei tão surpreso, na hora. Porque eu contei a ideia, falei que eu tava conversando com você. Foi a cartomante lá de Salvador. Na hora ele aceitou. Poxa, mas daquele dia eu saí de lá tão contente, cara. Eu falei, puxa vida. Aquele medo, você vê como a gente sofre à toa, né? Eu lembro da tua ligação depois desse momento. Você lembra? Que aconteceu isso. Mas enfim, aí tudo bem, tomamos 3 garrafas de vinho, né? depois da segunda eu falei, né? É claro que eu falei depois da segunda. E aí o negócio, Luiz, que o João tava lembrando, você lembra disso? A gente aluga o imóvel. Pô, imóvel caro, né? Porque na região que a gente tá ali, caro. Era um puta negócio legal, lindo, né? Era um lugar bonito, certo? Era legal. Super legal. Né? A vista, lembra? Enfim. Aí, de repente, na hora que a gente foi começar a fazer o projeto, aprovar, não sei o quê, a gente descobre que não está no zoneamento, que o zoneamento do lugar que a gente aluga não tava, não permitia. Né? Acho que o espaço não permitia. Não, o zoneamento. Que era alguma coisa zoneamento. Será que era acho zoneamento? Que era fechar então, a cobertura. Mas isso a gente ia assumir. A gente não. Para poder funcionar, teria que fechar a cobertura. E aí a gente acha que vai dar, acho que vai dar. Aí não rolou. A gente não assumiu o risco. É verdade, foi isso. Com toda. Viu, Prefeitura de São Paulo? Nós somos tão certinhos que a gente perdeu, não vou falar que a grana, mas perdeu uma grana, porque a gente já tinha assinado o contrato. É verdade. Pra gente Pagou não. aluguel 3 meses. Para aluguel 3 meses e tal. Pra gente não ferir as regras da Prefeitura da cidade de São Paulo. Obrigado. Foi exatamente isso. Arrumamos outro imóvel. O que foi bom. Foi bom o lugar. Foi bom porque o dobro do tamanho. A gente até achou que era um exagero. Olha só que interessante. Porque o imóvel que a gente tinha alugado antes tinha 500 metros quadrados. Eu lembro direitinho disso. É mesmo. Era 500 metros, e o porque era a parte puxadinho, de baixo, por causa do puxadinho. E aí... Ia virar uns 700. Ia virar uns 700, só que sem o puxadinho. Era 500 metros, certo? Aí o que acontece? A gente aluga um de 1.000. Aí a gente fala, pô, vocês são loucos, são megalomaníacos. São doidos. E estamos aí. E hoje em dia... E inauguramos, vamos só lembrar disso, eu acho que o nosso tempo está acabando, mas só para lembrar, inauguramos... Em 2000. Janeiro. 6 de janeiro de 2000, João. E lembra 2020, quer dizer. Quando chegou em 2019, outubro, a reforma 1000 por hora... Vamos inaugurar no dia 6 de janeiro ou depois do carnaval. Lembra que a gente estava discutindo isso? Claro que eu lembro. Porque vários aqui, aí os vida louca... Não, a gente fala, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai dar certo. Vamos, 6 de janeiro de 2020. O que acontece dia 17 de março de 2020? Fecha tudo. Pandemia, pessoal. Coronavírus. Super legal. Super bom. O medo que eu não sei como é que vocês viveram isso, mas eu senti um medo, porque o custo fixo, a gente tinha muitos colaboradores, a gente tinha uma estrutura enorme,
A gente tinha movimento para isso, porque todos nós já tínhamos nossos movimentos, a gente não é que montamos uma clínica do zero. Exatamente. Então, nesse sentido, estava seguro, mas de repente ia fechar tudo. E aí, de repente, coronavírus, fecha tudo. E eu fiquei morrendo de medo. Porque eu falei, pô, a gente tem estrutura, se a gente está funcionando, se a gente tem condição aqui, se a gente está funcionando, a gente para de funcionar com o custo fixo que a gente tem. E aí? E aí? E aí, que foi a melhor coisa que aconteceu pra gente, na minha opinião. A gente se reorganizou. Até nisso, a gente deu sorte. Ou competência, ou os dois juntos. O meu pai me falava que o único lugar que sorte vem antes do trabalho é o dicionário. É verdade. Michael Jordan falava, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É verdade. Não, quem assistiu o documentário dele sabe que é verdade. Que ele falava isso, né? Mas então, e foi a melhor coisa, porque isso a gente começou, como diz o João, na vida louca. A clínica ali funcionando, um monte de paciente. Mas a gente não tinha ainda uma maturidade Foi isso mesmo. administrativa ou de operacional, principalmente. Sim. Então, pô, era sofrido ali no início, lembra? E nós nos subestimamos. A gente, quando formatou a clínica, a gente achou que era para um número de ciclos E que de repente, muito menor do que a gente iria fazer. E mesmo na pandemia, a gente começou a fazer um número que a gente não esperava, né? Eu lembro desses números até hoje, porque... E aí, de repente, esse Tanto mês... que a gente fez um centro cirúrgico só. Não, e aí, esse mês da pandemia, a gente se reunia quase todo dia, não sei se vocês lembram disso. Direto. Pra gente operacionalizar a clínica. E quando a gente voltou, parecia que ali era a inauguração de verdade. É mesmo. Não é verdade? Vocês lembram? verdade, E hoje, obviamente, cada vez mais Vai melhorando e tudo. Mas, puxa, aquilo ali foi um E a divisor gente de acabou água. não fazendo uma super inauguração por causa de Não tudo teve isso, uma né? inauguração. E aí Isso é verdade. É Discutimos verdade. bastante isso. A gente nas reuniões. discutiu bastante, mas a pandemia, a nossa desculpa foi a pandemia. pandemia. Mas, na verdade, a pandemia tinha muita certo, coisa. a gente não e aí os números, esse negócio de subestimar, não sei se vocês lembram. É verdade isso. Eu lembro de pensar assim, poxa, se a gente terminar o ano antes do negócio de pandemia, se a gente terminar o ano 2020 fazendo 80 ciclos por mês, 80 fertilizações in vitro por mês, poxa, tamo bem. Todos os nossos Tamo bem. BPs era... Chega em agosto, a gente fez uma festa na clínica porque a gente fez 100 ciclos por mês. Não é verdade? Vocês lembram? Todos Foi em nós temos agosto. a canequinha dos 100 ciclos. Em agosto, a clínica começa de verdade mesmo em abril. Em agosto, a gente atinge 20% mais do que a gente tinha planejado para o final do ano. Final do ano. É isso aí. Verdade. Então, olha só que legal que foi isso daí, né? E é legal, assim, acho que a gente está falando de todos nós aqui, mas é muito legal ver o conjunto, né? Quanta dedicação, né? Da época do Antônio Carlos, o nosso arquiteto. Putz, é muito legal ver toda todo aquele sonho nosso, né? Sendo e essa construído. dedicação e tal. Então, todo mundo que trabalha com a gente aí, a gente tem que agradecer demais para todos. Eu acho que é só para... acho que muita gente passa nas consultas, tudo, conhece a clínica, mas só para entender acho que não sei se faz sentido, mas a clínica, então, a gente tem esses 500 metros num 7º andar, num 8º andar, só para as pessoas entenderem um pouco o tamanho que no final isso é, né? Então, lá na clínica a gente são 6 salas de consultórios, onde diariamente, né, vários pacientes são atendidas. A gente tem 4 salas de ultrassons, onde a gente faz todos os controles dos tratamentos. A gente tem uma sala onde 6 médicos assistentes estão o tempo inteiro lá, trabalhando para nos ajudar a manter qualidade, checar exame, fazer tudo funcionar muito bem para os nossos pacientes. Tem uma equipe de enfermagem que fica nesse 8º andar, também nos ajudando a checar exames, atender pacientes e prestar tudo isso. Existe um setor administrativo financeiro com mais, pelo menos 6, 7 pessoas que atendem pacientes, que estão no back-office ali, cuidando dessa parte de gestão. A gente tem uma pessoa só para RH, tem uma pessoa que é uma gerente operacional lá dentro da clínica. E a gente tem uma parte de centro cirúrgico, né? Então, existe um outro andar que funciona um mini hospital, com apartamentos, suítes, tem 2 salas de centro cirúrgico, praticamente, que a gente pode... Né, uma mais para transferência de embriões, a outra onde a gente faz transferência com captação. Tem 11 embriologistas que cuidam dos óvulos, espermatozoides, dos embriões que estão congelados, dos embriões que estão crescendo.
Acho que é só para um pouco as pessoas entenderem o que é uma clínica de reprodução humana. Acho que isso é interessante pontuar. É isso aí. E quando você fala de tamanho, quando essa estrutura toda para na pandemia, isso realmente nos faz repensar e falar, putz, Uau. precisamos Além planejar. da gente isso se tudo, preocupar com né? o nosso investimento, Tem 60 pessoas que dependem é isso aí. diretamente O maior da clínica. medo era isso, as cara. pessoas. Você lembra daquela reunião que a 50 gente falou, famílias. pessoal, fiquem tranquilos, a Lembra clínica disso. vai continuar É isso aí. existindo. Nossa. Isso Era um aqui desespero. é uma pausa, É um mas momento. assim, as suas famílias vão continuar, vocês vão continuar tendo seus salários, a clínica vai parar de funcionar durante um mês, que parou, né, um mês e meio ali. Vamos ver o que vai acontecer com o planeta, né? A gente não sabia o que ia Mas acontecer. a gente falou, a gente quer que vocês fiquem tranquilos por tanto Durmam tempo. durmam tranquilos, que a É gente, isso aqui vai O conseguir. medo era verdade esse, né? isso. Que tinha gente dependendo da gente e que trocou. Isso, tinha acabado de trocou trocar de de emprego emprego, pra estar lá com a é. gente. Então foi um terror, mas que hoje em dia a gente vê que deu tudo certo, ainda bem, né, Ainda pessoal? bem. Bom, eu acho que Deu. Foi um acho bom que papo. deu, né? Foi muito bate-papo. legal, foi muito, foi, como diz o João, foi uma terapia. Foi uma terapia isso aqui, gente. Foi muito uma gostoso. terapia, muito obrigado. Obrigado por quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Continue nos acompanhando, que a gente vai ter grandes episódios, vários episódios sobre esse assunto tão apaixonante que é a reprodução humana. E eu quero fazer um desafio para nós 4. Que a gente continue se encontrando nesse modelo e para aquela ideia de a gente de vez em quando trazer discussões de de casos. Nós casos vamos que a fazer gente isso. vai trazer nesse podcast. Perfeito. Esse Combinado. podcast Vai a ser gente muito vai bom. usar Nós para 4 fazer batendo papo para como a gente pensa os nossos como a gente pacientes. pensa. É muito legal. Vai ser muito legal. Com certeza vamos fazer isso. Obrigado, Luiz, João, Iso. Jorge, foi ótimo. Obrigado para todo mundo. Um Obrigado beijo a para todos. Um abraço. Valeu. Beijo, pessoal.